Certo. Então, nós vimos na aula passada que os alcenos e alcinos são mais reativos do que os alcanos, porque eles podem participar das reações de adição, justamente porque eles têm ligação fraca entre os átomos, né? A gente viu que os alcanos têm ligações sigma, essas ligações são fortes, elas não vão se quebrar com facilidade, e os alcenos e alcinos têm ligações pi, né? Que são aquelas ligações fracas, que podem se romper com facilidade. Isso vai estar relacionado diretamente com a reatividade desses compostos. Então, os alcenos e alcinos, e também os alcadienos, que a gente vai ver depois, eles podem participar desse tipo de reação, que são as reações de adição, tá bom? Então, as reações de adição, elas são típicas dos hidrocarbonetos insaturados, tá? Então, a gente vai ter aqui só os compostos que vão participar de reações de adição, em geral, são os compostos de cadeia insaturada. Mas alguns ciclos também vão participar, tá? Das reações de adição, que a gente vai ver isso posteriormente. Então, aqui no slide, eu já estou indicando para vocês que, em geral, os hidrocarbonetos, né, de cadeia insaturada são aqueles que vão participar das reações de adição, mas outros compostos também, outros compostos que apresentam também cadeias insaturadas, mas que pertencem a outras funções orgânicas, como, por exemplo, os aldeídos, cetonas, nitrilas, nitrocompostos, tá? Todos esses compostos apresentam insaturações em suas estruturas, então eles também podem participar de reações de adição, tá bom? Essas reações, elas são muito importantes do ponto de vista industrial. Eu vou destacar aqui para vocês a questão da obtenção da margarina, né? Ou seja, da gordura vegetal hidrogenada, que o processo é exatamente o processo de reação de adição, é a adição de hidrogênio à molécula lá do óleo, né? Então, o óleo se transforma em gordura a partir de uma reação de hidrogenação. Essa reação é chamada hidrogenação catalítica, porque a gente tem a utilização do catalisador para acelerar o processo de adição do hidrogênio à molécula do óleo, né? Então, o óleo vegetal, assim, vai ser transformado em gordura. Gente, quem tiver com o microfone ligado aí, desligue, tá bom? Tá? Desligue aí o microfone, tá bom? Daqui a pouco eu permito que vocês tirem dúvidas, tá? Muito bem. Então, as reações de adição, elas vão ocorrer com, o nome já está dizendo, a adição de um reagente à molécula orgânica, tá? Aqui, especificamente, a molécula dos alcenos e alcinos. A gente vai ver hoje só as reações de adição em alcenos. Depois nós vamos ver as reações de adição em alcinos. Eu não quero mostrar tudo hoje, porque é muita coisa, tá? São muitos detalhes. Então, eu vou deixar para a próxima aula, para mostrar isso para vocês. Semana que vem eu vou gravar uma aula sobre as reações de adição em alcinos e vou postar para vocês, tá? Como eu falei lá no grupo, apenas as aulas ao vivo eu não vou disponibilizar, com exceção dessa aula de hoje, porque é uma aula de conteúdo e não de resolução de exercícios. Então, a aula de hoje, para que aqueles que não puderam estar aqui ou que com motivos justificáveis, né? Ressaltando isso. E também estão com problema de internet, não fiquem no prejuízo. Apesar de que ninguém vai ficar no prejuízo, porque esses que tiverem a ausência justificada, eu irei disponibilizar posteriormente todas as aulas, ok? Mas hoje aqui é essencial a presença de vocês, porque a gente precisa realmente verificar os alunos que estão se dedicando, que estão tendo a possibilidade de assistir às aulas e não estão assistindo. Tá bom? Isso aí eu já justifiquei e eu não vou mais perder tempo com isso. Tá legal? Então, a aula de hoje, especificamente, eu estou gravando e vou disponibilizar para vocês. A aula ao vivo da semana que vem eu não vou disponibilizar porque é a resolução de exercícios que eu vou passar hoje, tá bom? Sobre esse assunto aqui. Então, vamos lá. Seguindo. Então, as reações de adição nos alcenos, tá? Nós temos a primeira reação, que é a reação de hidrogenação. A reação de hidrogenação nada mais é do que a adição de hidrogênio à molécula do alceno, tá? Então, nós vamos ter a adição do H2, que é o gás hidrogênio, à molécula do alceno.
Essa reação, ela é uma reação muito lenta. Por que que ela é uma reação lenta? Porque o hidrogênio, o H2, ele é pouco reativo, tá? Ele reage muito fracamente. Então, é necessário que a gente utilize alguns artifícios, vamos dizer assim, a gente utilize catalisador, a gente utilize um aumento de temperatura, um aumento de pressão, para que seja possível essa reação ocorrer. Esse processo é o que ocorre, por exemplo, na obtenção das margarinas, da gordura vegetal hidrogenada, tá? Então, esse é o processo. Então, vejam só, eu coloquei aqui como exemplo a molécula do alceno, aqui a gente tem o eteno, né? O etileno, né? Reagindo com o gás hidrogênio. O que que acontece aqui, minha gente? A gente tem a utilização de pressão aqui, ó. Esse meio reacional, ele ocorre com aumento de pressão. Esse delta aqui, ele indica temperatura elevada e também a utilização de um catalisador, que em geral vai ser níquel ou platina, tá? São catalisadores, são metais que são utilizados como catalisadores. Lembrando que os catalisadores, eles servem para acelerar a reação, mas eles não participam da reação, eles não são consumidos durante a reação, eles só servem para acelerar o processo, tá bom? Então, eles não são reagentes dessa reação, eles apenas vão ser utilizados para acelerar o processo, tá bom? Então, vamos lá. Como é que vai ser aqui essa reação? Como é que vai se dar essa reação? Então, eu já coloquei aqui o mecanismo, né? Como é que vai ser o mecanismo dessa reação? Então, nós temos aqui a molécula do alceno reagindo com o H2. Aqui. A molécula do alceno, tá? Reagindo aqui com o H2, aqui é o H2, ó, só que eu coloquei já mostrando a ligação, né? Entre os hidrogênios, então aqui é o H2. O processo, para quem assistiu a aula de reação de substituição, onde a gente tinha lá a substituição do átomo de hidrogênio, né, de um ou mais átomos de hidrogênio por átomos lá do outro reagente, aqui vai ser diferente. Aqui nós vamos ter a adição. As reações de adição, elas são chamadas também reações de síntese. Por quê? Porque a gente vai ter dois reagentes formando um único produto. Eles vão se unir, vão se ligar e vão formar um único produto, certo? Então, é uma reação também chamada reação de síntese, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui nesse mecanismo? Como é que vai se dar aqui o mecanismo dessa reação? Vou mostrar aqui para vocês, então. Ó, como a gente tem na ligação dupla, uma delas, né, uma das ligações aqui é uma ligação π, que é uma ligação fraca, então a gente vai ter... Só um minuto que ainda tem gente entrando na aula agora. A gente vai ter, então, a quebra da ligação fraca, da ligação π, tá certo? Então, aqui, ó, vai quebrar uma das ligações. Aí tem gente que pergunta assim, professora, mas qual ligação que vai quebrar? De cima, de baixo? Tanto faz, uma delas tem que quebrar, tá? Quebrou essa ligação, ela vai desaparecer. Esses dois carbonos aí da dupla, né? Eles vão precisar de uma nova ligação, já que a ligação entre eles foi quebrada, eles vão precisar de uma outra ligação. Então, quem vem ligar aqui com eles são os hidrogênios. Ó. Então, rompida a ligação π, vem um hidrogênio para se ligar com esse carbono, o outro hidrogênio para se ligar com o outro carbono. Ok? Então, o produto dessa reação vai ser, como está mostrando lá em cima, ó, CH3, ligação simples, porque agora a gente não tem mais a insaturação, o composto agora vai ser um composto saturado, e aqui CH3. Então, vejam, a gente tem na hidrogenação do alceno, a gente tem a obtenção, né? Aqui a gente tem o alceno, e a obtenção, o produto que vai ser formado, vai ser um alcano, tá? Vai ser um alcano, ok? Então, vejam que o processo de hidrogenação, ele é diferente, né? Ele é diferente do processo de substituição, bem diferente, né? Ok? Tudo certo até aí? Alguma dúvida? Dúvida? Todo mundo compreendeu como é que se dá o processo de Não, adição?
certo? Ok. Então, vamos lá. Então, a primeira reação é a hidrogenação. Vamos para a segunda reação. Então, nós vamos estudar aqui 4 reações de adição, tá? Hidrogenação. Agora, a próxima, halogenação. Nós vimos uma halogenação lá nas reações de substituição, né? Vimos lá. É a reação com halogênio. É a reação com cloro, com bromo. Na substituição, não sei se vocês estão lembrados, quem assistiu à aula, na substituição, a gente vai ter apenas 2 possibilidades de reação de halogenação, que são as clorações, reação com cloro, e as bromações, reações com bromo, né? Então, com o Cl2 e com o Br2. O iodo ele é pouquíssimo reativo, então ele não aparece, efetivamente ele não vai reagir. E o flúor ele é tão reativo que ele quebra o composto orgânico, ele desmembra o composto orgânico, dando origem a um composto inorgânico. Então a gente também não considera como uma reação de substituição, tá bom? Mas aqui, nas reações de adição, nós temos reação com cloro, com o bromo e também com o iodo. Tá? O flúor não aparece aqui, mesma situação, muito reativo, a gente não considera. Mas aqui a gente tem a reação com cloro, bromo e iodo, tá? Então, a reação de halogenação, ela não precisa de nenhum artifício para que ela ocorra. A gente não precisa nem aumentar a temperatura, não precisa aumentar a pressão, não há necessidade. Por quê? Porque esses halogênios, eles são muito reativos, tá? Então, não há necessidade da gente utilizar catalisador ou qualquer outro artifício para que a reação ocorra. Ela é uma reação espontânea, tá bom? Então, o que vai acontecer? O mecanismo da reação é o mesmo. O mecanismo das reações de adição são todos iguais. A diferença é quem é adicionado. Então, se é uma hidrogenação, é a adição de hidrogênio. Se é uma halogenação, a adição de halogênio, tá bom? Então, do mesmo jeito, gente, ó, vai quebrar a ligação π, a ligação que é fraca é rompida, e eu tenho aqui a adição de um bromo a um carbono, o outro bromo ao outro carbono, tá certo? Então, o produto formado, como já está mostrado ali em cima, ó, desculpa, aqui é 2, tá? Vou apagar. Ó, CH2 e cada carbono recebeu um átomo de bromo. Então, qual é o produto que vai ser formado? Então, a partir do alceno, a gente tem a formação de um aleto orgânico, tá? A gente tem a obtenção, aí o produto dessa reação é um aleto orgânico, tá certo? Então, essa é a reação de halogenação, tá? Só admite mais umas pessoas aqui que chegaram agora. Pronto. Certo? Vamos seguir, então, para a terceira reação de adição. Reação de hidrohalogenação, tá? Então, aqui, uma reação que envolve a adição de um ácido halogenídrico. O que é isso? Um halogenidreto. O que é isso? É um ácido inorgânico, né? Um hidrácido, formado por um halogênio. Então, HCl, HBr, HI, né? O ácido clorídrico, bromídrico, iodídrico, são ácidos halogenídricos. Então, quando eles reagem com o alceno, eles vão participar de uma reação chamada reação de hidrohalogenação, porque tem o hidrogênio e um halogênio nessa estrutura desse ácido. Tranquilo, né? Então, aqui, mecanismo é o mesmo, não há dificuldade nenhuma. A gente vai ter a quebra da ligação π, e aí eu tenho para ser adicionada ali a molécula do alceno, o hidrogênio e o bromo da molécula do ácido, né? Então, o hidrogênio vai para um carbono e o bromo vai para o outro carbono. Pronto. Simples assim. Então, a estrutura aqui, ó, produto formado, tá? Nem precisaria destacar o hidrogênio, eu poderia até colocar CH3, não tem problema, mas vou destacar só para a gente visualizar melhor. Pronto. Então, qual vai ser aí o produto, né? Produto dessa reação? Também vai ser um aleto orgânico. Um aleto orgânico.
tá? Também é haleto orgânico nessa reação, tá bom? Então, hidroalogenação, adição de um ácido halogenídrico, adição de um halogenidreto, tá? Muito bem. Então, vamos lá para a última reação de adição, que é a hidratação, tá? Hidratação, o nome já diz, adição de água, tá? Então, a gente tem a possibilidade de adicionar água à molécula do alceno, certo? Um detalhe, essa reação de adição de água, né, essa reação de hidratação, ela também é uma reação lenta. Então, é necessário que ela ocorra com a utilização de um catalisador, com o emprego de um catalisador. No caso aqui, vejam, sobre a seta eu coloquei aqui um H+. Isso daqui, gente, toda vez que vocês virem em reações esse H+, isso aqui está indicando que o catalisador é um ácido. Essa reação, ela ocorre em meio ácido. Tá bom? Então, isso aqui indica que eu tenho um ácido como catalisador. Então, é o meio reacional, é ácido. Tá? Meio ácido. Tá? Então, o ácido é um catalisador. Geralmente, qual ácido que é utilizado como catalisador? Ácido sulfúrico. Tá? Então, pode vir na forma de H+, ou até mesmo, gente, aparecer lá o H2SO4 sobre a seta, tá? Pode aparecer. Então, a reação de hidratação é uma reação catalisada por ácido, tá? Um ácido vai ser utilizado aqui, tá bom? Então, vamos lá. Mesmo processo, qual é a diferença aqui, ou o que não é nem diferença, mas o que a gente tem que destacar? A água aqui, ó, desculpa, aqui, ó, a água vai separar bem aqui, HOH, tá certo? Quebra a ligação aqui, um hidrogênio é adicionado, o hidrogênio da água é adicionado a um carbono, a hidroxila adicionada a outro carbono, e o detalhe mais importante é que o produto dessa reação, vejam, aqui a gente vai ter, ó, botar direto, tá? Aqui em cima, já coloquei esse hidrogênio para cá, tá bom? CH3. Aqui o CH2 e a hidroxila. Esse composto que vai ser formado na hidratação dos alcenos é um álcool, tá? É um álcool, tá bom? Então, é importante vocês saberem essa diferença, tá? Esse produto que é formado na hidratação dos alcenos, por quê? Porque nós vamos estudar a hidratação dos alcinos, e na hidratação dos alcinos o produto é totalmente diferente, tá? O mecanismo é muito parecido, mas os produtos que vão ser formados, que podem ser obtidos a partir da hidratação de alcinos, são produtos completamente diferentes, tá certo? Então é preciso ficar isso muito claro. Então, na hidratação de alceno, o produto é um álcool, tá? O produto é um álcool, tá bom? Então, vejam só, vistas as reações, a gente tem que fazer uma observação importante. Por quê? Porque nós temos uma regra chamada regra de Markovnikov. Essa regra é aplicada na adição em alcenos superiores, ou seja, alcenos que têm cadeias maiores, a partir de 4 carbonos. A gente já pode utilizar essa regra, tá? A regra de Markovnikov. O que diz essa regra de Markovnikov? Ela diz que o hidrogênio, ou o grupo mais eletropositivo lá do reagente, ou seja, da substância que está reagindo com o alceno, ou mesmo com outro composto que tenha insaturação, que tenha lá a dupla ligação, tripla ligação, o hidrogênio vai ser adicionado preferencialmente ao carbono mais hidrogenado. Então, isso, gente, é verificado experimentalmente, tá? Não foi uma regra criada aleatória de jeito nenhum. É observado isso daí experimentalmente. Então, nós temos principal formação de compostos
onde é verificada essa regra. Então, os compostos preferencialmente formados são aqueles cuja adição do hidrogênio foi no carbono mais hidrogenado, tá bom? Então, deixa eu mostrar isso para vocês. Eu coloquei um exemplo aqui, tá? Uma estrutura bondline. Desculpa, mas eu acho até que vai ser difícil de vocês visualizarem. Então, eu vou colocar esse mesmo composto na estrutura parcialmente condensada, para ficar mais fácil, tá? Ficar mais fácil a visualização, tá bom? Então, deixa eu só... deixa eu ver se dá para apagar aqui. Não, porque eu já salvei nessa estrutura. Vou botar aqui do ladinho, tá? Ó, vou escrever essa mesma reação do lado, só que na parcialmente condensada, para ficar mais fácil de visualizar. Então, a gente tem aqui esse composto lá, ó, o alceno, CH3, CH2, CH e a dupla CH2, certo? Mas aqui nós temos o HCl, ácido clorídrico, tá? Muito bem. O que vai acontecer aqui? Quando o ácido clorídrico ele vier reagir com o alceno, o que a gente vai ter aqui, né? A gente já viu, quebra a ligação, vai quebrar a ligação dupla, o hidrogênio vai ser adicionado a um carbono da dupla e o cloro vai ser adicionado ao outro carbono da dupla. Lembrem, aos carbonos da dupla ligação. Não pode ser nos demais carbonos da estrutura. Tem muita gente que diz assim, professora, mas os outros carbonos não posso adicionar? Não, é apenas onde ocorre a quebra da ligação. Então, se a gente tem a quebra aqui entre os carbonos 1 e 2, ó, 1 e 2, só nesses vai ocorrer a adição, tá bom? Então, vamos lá. Pela regra de Markov-Nikov, o que a gente tem aqui? A gente vai ter, pela regra, que o hidrogênio lá do ácido, ele vai ser adicionado preferencialmente ao carbono mais hidrogenado. Então, veja, desses dois carbonos aqui, ó, desses dois carbonos, qual é o carbono mais hidrogenado? Ou seja, qual é o carbono que está ligado a um maior número de hidrogênios? É esse bem aqui, ó. Certo? Ele tem 2 hidrogênios, enquanto o outro só tem 1 hidrogênio. Então, o hidrogênio do HCl, ó, o hidrogênio do HCl, ele vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. E o cloro vai ser adicionado ao outro carbono, certo? Então, vejam, o produto que vai ser preferencialmente formado, tá? E aí, toda vez que tiver uma questão que envolva a regra de Markov-Nikov, a gente vai ter a formação desse produto. Então, veja, o produto que vai ser preferencialmente formado vai ser esse aqui. Vou colocar aqui embaixo, tá? O H3C, CH2, CH, agora não tem mais a dupla, né? CH3, porque o hidrogênio foi para ele, e aqui tem o cloro, tá? É isso. Então, esse vai ser o produto formado, tá bom? Na observação abaixo, aqui existe uma regra, uma exceção à regra de Markov-Nikov. Essa exceção ocorre com a adição do ácido bromídrico, do HBr. Não vi, gente, em qualquer outro livro, exemplos com HCl, HI, não vi. É uma regra que se aplica ao HBr. E na presença de peróxido, ou seja, água oxigenada ou qualquer outro peróxido, tá? Peróxido é quando a gente tem uma estrutura onde o oxigênio tem NOx-1, que é o caso do H2O2, que é a água oxigenada. Então, uma regra, na verdade, é a anti-regra de Markov-Nikov, tá? É uma exceção à regra, tá bom? Então, a gente vai ter o que aqui, ó? Mesmo composto anterior, esse carbono aqui, ó, esse carbono é só CH, esse aqui é CH2, mas devido à presença do peróxido, que vai ser mostrado, ele tem que vir sendo indicado na questão, a gente vai ter o contrário, o inverso. O que vai acontecer? O hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado e o bromo vai para o mais hidrogenado, e aí a gente vai ter a formação aqui, ó, desse composto, tá? Aqui os dois carbonos, ó, esse aqui recebeu o hidrogênio e o outro recebeu o bromo, tá bom? Então, essas são as reações de adição, tá? Dos alcenos, ok?